Olá, eu sou o professor Márcio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos falar do tema Iluminismo, tendo suas características, o despotismo esclarecido e a enciclopédia. Vamos começar a falar das características. A primeira que nós temos é relacionada à igualdade de direitos, à isonomia jurídica. Você deve lembrar que naquela época você tinha uma sociedade estamental, isto é, dividida pelo nascimento. Apenas os nobres e o clero é que tinham direitos naquela sociedade. Então, a classe trabalhadora, o terceiro estado, luta por direitos. Outro ponto importante seria falar do racionalismo. A razão iluminista passou a considerar o conhecimento como uma fonte de luz, uma força a partir da qual a sociedade moderna poderia orientar a sua plena libertação da ignorância, do fanatismo religioso, da superstição. Um personagem muito importante relacionado ao racionalismo seria o René Descartes. Ele afirmou que a verdade só seria alcançada se as pessoas conseguissem desenvolver duas habilidades, consideradas por ele como as mais importantes de todas: duvidar e refletir. O Descartes é responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano, pensamento segundo o qual é impossível ao homem alcançar a verdade pura por meio dos seus sentidos. Isso implica utilizar a dúvida como método de procura e justificação do conhecimento verdadeiro. Para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes duvidou de tudo. Outro terceiro ponto importante seria uma visão anticlerical. Naquela época, quem era responsável por explicar as coisas era a Igreja Católica. Então, a crença e a fé marcavam muito as explicações das coisas. Você tem como referência a ideia do rei. As pessoas acreditavam que o rei era o representante de Deus aqui na Terra. Um quarto tópico seria o cientificismo. Ora, você deve perceber que os iluministas defendiam a ideia de que um rigoroso processo de investigação era o caminho para alcançar a verdade dos fatos. Esse tipo de pensamento influenciou de maneira significativa o trabalho de cientistas, na época chamado de filósofos naturais, que procuravam respostas para os mais variados tipos de dúvidas, como do que é composto a matéria, qual a idade do planeta Terra, do que é composto o ar. Por ser um trabalho amparado na ciência, as descobertas desses cientistas confrontavam-se muitas vezes com o pensamento da Igreja Católica, que se baseava na crença e na fé. Outro tópico de muito destaque seria o humanismo. De acordo com o pensamento iluminista, o ser humano é o centro das preocupações e a força transformadora, que você pode ver pelo nome de antropocentrismo, o homem no centro de tudo. É ele quem ordena a prática e o saber fazer, quem define a ordem do tempo presente e projeta expectativas. É quem, enfim, observa e promove experimentos. E por último, temos aqui para falar da ruptura com o antigo regime. É acabar com uma política centralizadora, que seria o absolutismo. Em contrapartida, você tem Montesquieu com os três poderes, o John Locke, que vai falar sobre o liberalismo político. Para acabar com o mercantilismo, que é a política interferir na economia, você tem o liberalismo de Adam Smith, que vai falar que a política não deve interferir na economia. E o estamento seria essa ideia de que o nascimento é que determina a sociedade. Eles também vão dizer que todos são iguais. Pois então, diante dessas características, nós temos que perceber que vai aparecer o despotismo esclarecido. Com a difusão das ideias iluministas pela Europa, diversos monarcas também encontraram em contato com esse pensamento. Eram reis e rainhas absolutistas, visando a manutenção do poder, aderiram a algumas das ideias do iluminismo. Você pode perceber nessa imagem, ora, a lâmpada como um símbolo do iluminismo, a coroa como símbolo do absolutismo, e essa união é que nós chamamos de absolutismo, de despotismo esclarecido. Nesse caso, você vai ter aí três grandes referências: o Frederico II da Prússia, Catarina II da Rússia
Marquês de Pombal de Portugal. Outros nomes são importantes, como Maria Teresa da Áustria e Carlos VI. Vamos ver aqui o que eles têm de interessante para a gente. O Frederico II, podemos falar que ele reformou o sistema penal, aboliu as torturas praticadas por seu pai, fundou escolas promovendo a educação, incentivou a produção cultural, comercial e manufatureira e decretou a tolerância religiosa. Sobre Catarina II, sabemos que ela construiu escolas, hospitais, reformou e modernizou cidades, racionalizou a administração pública e limitou a ação da igreja. E, por último, um exemplo de Marquês de Pombal seria: iniciou reformas administrativas, econômicas e sociais, desenvolveu o comércio colonial, isentou impostos para exportações, fundou o Banco Real, expulsou os jesuítas de Portugal e modernizou o exército. Como você pode bem perceber, esses caras eles estavam tentando atuar no campo da ciência, melhorar a economia e tirar a influência da Igreja Católica. Pois então, aqui você vai perceber que os governantes absolutistas não estavam dispostos a abrir mão de todas as regalias de um regime monárquico que tinha a oferecer. Por outro lado, sabiam que a burguesia e a população comum não estavam nem um pouco satisfeitas e algumas mudanças precisavam ser aplicadas. Desse modo, alguns monarcas se propuseram a se informar mais sobre a cultura iluminista estabelecida na Europa ou contratar pessoas mais em sintonia com essas mudanças como conselheiras. A exemplo do Voltaire. Esse cara, ele acreditava que o rei precisava lançar as luzes sobre o povo inculto e garantir o progresso das ciências, da arte e da economia. Para ele, o poder absolutista do rei deveria ser empregado para alcançar um progresso cultural e social, capaz de atender aos interesses de seus súditos. Para isso, Voltaire pregava a importância de combater o clero e também todos os nobres que se fizessem oposição aos monarcas. Ao mesmo tempo, julgava fundamental reparar as finanças públicas para promover uma reforma educacional, estimular o saber e apoiar o comércio controlado pela burguesia. Pois então, aqui você pode perceber claramente que ele só defende o rei. E temos uma imagem para representar isso. Você pode perceber Frederico II à direita, rei da Prússia, consultando Voltaire à esquerda no Palácio de Potsdam, na Prússia. Então, uma imagem bastante interessante para ser analisada. Pois então, além disso, o Voltaire tem uma frase muito famosa que é esta, que diz: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Você pode perceber que nessa frase o Voltaire se preocupava com as liberdades individuais, por exemplo, a liberdade de expressão. Esse é um destaque muito grande dele. Outro ponto muito destaque que nós temos nessa época é falarmos sobre a difusão das ideias iluministas. No início, as ideias circulavam mais nos espaços formais, a exemplo das universidades e academias. Nesse passo, pouco a pouco, o interesse pelas ideias iluministas ultrapassou as fronteiras das universidades e academias de ensino e chegou a um número maior dos interessados, como comerciantes, médicos, advogados e funcionários públicos. Esses indivíduos começaram a se reunir em espaços menos formais, a exemplo de salões, cafés, clubes de leitura, casas de nobres. Para vocês terem uma ideia, para atrair clientes e estimular os debates, os donos de cafés costumavam manter à disposição dos clientes jornais e revistas. As pessoas se informavam sobre as novidades da época e discutiam as notícias. Dessa maneira, a imprensa contribuiu para a difusão das ideias iluministas. Muitos periódicos surgiram nessa época. Na França, para vocês terem uma ideia, foram cerca de 1000 novos jornais e revistas. Com tanto conhecimento circulando, aparece então a formatação da enciclopédia. Publicada ao longo de 21 anos, a obra se tornou um marco do iluminismo francês. Ela se tornou importante já que foi uma forma encontrada para preservar
e divulgar os conhecimentos produzidos pelos filósofos iluministas. Por meio delas, acreditava ser possível combater a ignorância e contribuir com a educação popular. A enciclopédia, inicialmente, ela contava com 28 volumes e prosseguiu sendo produzida até chegar a 35. Foi organizada em formas de verbetes dispostos em ordem alfabética. Continha ao todo mais de 718 mil verbetes e quase 3 mil gravuras. Seus textos abordavam temas variados, como história, filosofia, matemática, política, música, religião, entre outros temas. Quem foi responsável por organizar tudo isso vai ser as figuras de D'Alembert e Diderot. São dois nomes muito importantes que foram responsáveis por organizar a enciclopédia. Pois então, temos aí também que perceber a revolução científica que aconteceu nessa época. O século XVIII assistiu a uma proliferação de avanços científicos nos mais variados campos. Aqui vamos analisar 4. O primeiro seria a área da biologia. Temos o sueco Carlos Linneu, que lançou as bases da chamada taxonomia moderna, a ciência que busca identificar, denominar e classificar os organismos. Adotando um processo racional de classificação, Linneu dividiu as espécies animais e vegetais em subgrupos. As espécies eram classificadas nesses subgrupos de acordo com as características físicas semelhantes. Linneu classificou mais de 6 mil espécies de plantas e 4 mil de animais. Outra área muito importante foi a astronomia. Temos aí William Herschel, ele construiu um telescópio de 12 metros de comprimento, contendo um espelho de 1,2 metros de largura. Com esse instrumento, ele descobriu a existência de um novo planeta do Sistema Solar, Urano, além de 2 novas luas de Saturno e outras 2 de Urano. Outro ponto que a gente dá destaque é a área da química. Temos aí, como acontecia a combustão. Quem foi o responsável por isso foi o francês Antoine Lavoisier, que publicou o resultado de suas pesquisas mostrando como acontecia esse fenômeno. Lavoisier é considerado o fundador da química moderna. E, por último, temos para falarmos da física. Sabemos aí que o Isaac Newton ele foi o precursor do iluminismo e que ele tornou a ciência mais precisa e matemática. O britânico defendia a importância de os cientistas lançar hipóteses, porém, estas precisavam ser testadas matematicamente e verificadas na prática para serem consideradas verdadeiras. O Newton descobriu a lei da gravitação universal, fundando assim a física moderna. Pode-se dizer que esses procedimentos baseados no rigor científico acabaram se tornando um padrão para pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento e são observados até os dias atuais.